Olá, sou Ideli Salvati, do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, e vamos dar início a mais um Brasil da Gente. Como sempre, né, às quartas-feiras, às 17 horas, aqui pelo YouTube da TV PT, também no Diário do Centro do Mundo, da TV 247, da revista Fórum, das redes da Fundação Perseu Abramo. E no Brasil da Gente, sempre é um tema importante, a gente vai relembrar aquilo, né, que os governos Lula e Dilma fizeram. Também, infelizmente, né, vamos ter que relatar aqui o que vem sendo desmontado, destruído desde o golpe, né, o desgoverno Temer, o desgoverno Bolsonaro, mas, como sempre, nós não vamos deixar de esperançar. E então, hoje, temas importantíssimos, e vamos ter duas convidadas da maior qualidade. A primeira delas, a nossa queridíssima Isabela Teixeira, ex-ministra do Meio Ambiente da presidenta Dilma, e atualmente ela é co-presidenta do painel científico de recursos naturais da ONU. E também conosco, né, a nossa queridíssima Inês Magalhães, que foi ministra das cidades, né, e ocupou também inúmeros cargos. Mas antes de chamar as nossas duas ilustres convidadas, como sempre, nós vamos apresentar o vídeo, né, com os temas de hoje, que a nossa produção, né, tem a nos apresentar. Então, roda o vídeo. Temporais que causam enchentes, deslizamentos, rompimentos de barragens. Eventos que são descritos como desastres naturais se tornam verdadeiras tragédias em um Brasil governado por quem não se importa com o desequilíbrio ambiental e com a vida de quem sofre as consequências. Os resultados da gestão gananciosa e exploradora de Jair Bolsonaro podem ser vistos no aumento do desmatamento da Amazônia e dos incêndios no Pantanal, no sangue das vítimas do garimpo em terras indígenas, na lama e poluição das águas cristalinas de Alter do Chão, nos escombros dos casarões históricos de Ouro Preto e nas lágrimas daqueles que viram o pouco que tinham sendo levado pelas águas na Bahia e em Petrópolis. Eu posso te garantir que hoje a palavra desenvolvimento, a palavra crescimento econômico e a palavra investimento não podem ser faladas se elas não estiverem combinadas com a questão ambiental. É pensar no meio ambiente falando das cidades que têm esgoto a céu aberto, das pessoas que moram em palafita, das pessoas que vivem em condições desumanas na beira de córrego, na encosta de morros, como a gente está vendo acontecer no Brasil cada vez que chove. Então, somente um irresponsável como o Bolsonaro é capaz de liberar, sabe, o garimpo, é capaz de invadir as terras indígenas, é capaz de invadir as terras de quilombola. Os reflexos dessa política nefasta já alcançaram os grandes centros urbanos, deixando milhares de famílias desabrigadas e centenas de mortos. Em 2021, o governo Bolsonaro cortou 43% da verba federal destinada ao combate de enchentes, e enquanto pessoas perdiam a vida nos alagamentos na Bahia, Bolsonaro passeava de jet ski. A gente tem que pisar no barro que as pessoas estão pisando, a gente tem que sentir o cheiro que as pessoas estão sentindo, a gente tem que ver as lágrimas que as pessoas estão colocando para fora, para a gente perceber que não pode ter limite de solidariedade numa situação como essa. Sejam muito bem-vindas, né? A minha querida Isabela Teixeira e a Inês Magalhães. E a gente vendo no vídeo, né, tanto desastre e destruição, dizem até que a natureza se vinga, né? Às vezes eu acho que sim, né? E a gente percebe que o respeito à preservação, né, do meio ambiente é cada vez mais necessário e é prioritário. Nós temos uma emergência climática, Isabela. A transição socioecológica é uma imposição, Isabela. Primeiro, oi, Ideli, muito bom te ver, e ainda por cima, junto em parceria aqui com minha queridíssima Inês. Talvez a gente possa explicar isso, não é mais somente uma crise climática. Tá? Nós estamos vivendo uma crise que a gente chama triplamente ambiental, que é a crise climática, a crise disruptiva com a natureza, com a perda da biodiversidade, e a crise da poluição. E isso tem não mais uma dimensão global, mas tem uma dimensão planetária, o que significa dizer que nós não estamos mais com o controle. O homem está sacando tanto, o homem está tirando tanto da natureza de maneira
desregulada, poluindo e promovendo desmatamento, que já começa, a ciência já registra uma mudança, por exemplo, na superfície, na temperatura média do planeta, e já registra processos disruptivos dentro do equilíbrio da vida no planeta. Então, a crise ambiental, como a gente chama a tripla crise ambiental, é uma crise planetária. Tá? Nós estamos vivendo processos disruptivos da relação com o homem e com a natureza. Isso é real, tá? O que significa dizer que não se trata mais de empurrar com a barriga ou esperar que isso aconteça no futuro. Esses sinais, evidências de eventos extremos, como as questões climáticas, o aumento médio da temperatura em 1,1 grau centígrados, indo para 1,2 quando a Acordo de Paris sinaliza ali 1,5 grau, a vulnerabilidade de populações, como, por exemplo, as alternações de regime de água, de secas intensas, de inundações intensas, isso está cada vez mais frequente, não é que não existe. A frequência e a magnitude desses eventos são cada vez mais do nosso dia a dia. Veja o que aconteceu de dezembro para cá no Brasil. Né? Começa em Porto Seguro, vai a São Paulo, passa por Minas, vem a Petrópolis, agora volta aqui para Angra dos Reis, e isso sem precedentes. Então, isso já são sinais muito robustos e evidências científicas, com os mares, as calotas de gelo dissolvendo, o calor da Antártica nesse inverno, tá? Nesse verão, é algo sem precedentes. Sem precedentes. Você olha a temperatura média, o gráfico que saiu há 2 semanas atrás, nunca antes se registrou isso, o aumento de temperatura na Antártica. E o que está acontecendo no Ártico é você realmente fazendo... As geleiras estão dissolvendo. Então, o que é isso? É uma mudança expressiva da natureza, e eu diria que ela não se vinga, ela não se perdoa, como o ditado ambientalista fala, né? Deus perdoa, o homem perdoa, mas a natureza nunca perdoa. Então, é uma urgência do presente, não é mais uma questão de futuro, é uma consequência muito expressiva da relação do homem com a natureza de maneira disruptiva e, particularmente, essa relação muito predatória dos últimos 50 anos. Os dados dos últimos 50 anos são absurdamente surpreendentes do ponto de vista da relação do homem com a natureza. Olha, com tanta, né, tragédia, desastre, né, e a Isabela acho que pega bem, não é uma questão única e exclusivamente do Brasil, é do planeta, mas era o seguinte, né, Inês, nas épocas do Lula e da Dilma, isto era uma preocupação, tanto que tinha planejamento, né? Tinha um plano nacional de gestão de riscos e respostas a desastres naturais. Está aí, né? O plano tinha 4 eixos muito claros, né? Mapear onde é mais grave, monitorar, né? Ter sistemas, equipamentos de monitoramento e de alerta, tinha, né, investimentos para prevenção e tinha também resposta, né, e socorro. Então, a gente planejava, né? Governar na nossa época tinha como pressuposto planejamento. É isso, Inês. Com este planejamento, com este plano, era possível a gente buscar enfrentar as tragédias e os desastres? Eu acho que uma coisa importante para a gente ressaltar nesse tema climático, né, que se ele é democrático, né, na sua intensidade e na presença, como a Isabela colocou, planetária, isso não é verdade quando a gente vê o impacto nos mais pobres, e por isso que a atuação do Estado é fundamental, né, para que você aumente a capacidade de enfrentar essas questões que vão ser, né, não dá para culpar a chuva, a intensidade da chuva, ou culpar os pobres porque estão nas áreas de risco, né? Nós temos que ter clareza de quais são os instrumentos que nós temos disponíveis e como a gente, numa atuação articulada, né, com os outros entes de governo, né, como nós já fizemos, né, a federação, a capacidade de indução que a União tem é muito forte. Então, trabalhar com estados e municípios, onde nós chegamos o Senadem mapeou mais de 800 municípios em termos de riscos de escorregamento. Nós tivemos, no Ministério das Cidades, o financiamento
de planos municipais, e você classificava o risco para você organizar o investimento que deve ser contínuo, né? Sem contar com o tema de uma política de habitação, né? Que é fundamental para que você atenda os mais pobres, né? E que você crie condições de moradia adequada, seja fazendo uma intervenção numa área precária, numa favela, seja produzindo habitação, como Minha Casa Minha Vida produziu. Nós quebramos essa, digamos, essa cadeia, né? Eu preciso prover habitação, eu preciso mapear os riscos, eu preciso ter uma oferta de alternativas, ter uma pactuação com as prefeituras e com a comunidade para monitorar isso, né? Se a gente olhar o orçamento hoje, o Senadem mal tem recursos para fazer a manutenção dos pluviômetros. Quer dizer, você não tem política habitacional, você quebrou a política habitacional, não tem investimento em prevenção, não tem investimento nos sistemas de alerta, então não é razoável que um país como o Brasil continue num processo como esse de destruição das políticas que foram tão arduamente conseguidas depois da Constituição de 88, né? Aliás, Inês, você traz, né, com muita propriedade, porque assim, as tragédias, os desastres, eles não ocorrem em todo o país, né? Tem locais, sabe, são recorrentes, então mapear, né? E acho que seria até interessante aí a gente poder ver no mapa, né? Porque foi feito esse mapeamento, né, desses municípios e também foram tomadas medidas, né? Como você mesmo colocou, né? Radar, pluviômetro, né? Para poder alertar quando vai acontecer, ou seja, não é possível impedir, mas é possível você monitorar, alertar, prevenir e fazer obras, né, para evitar as tragédias. O desastre é muito difícil você evitar, né? Você pode prevenir, mas você pode evitar as mortes, que é a grande questão, né? É inaceitável que você tenha morte por situações que podem ser ter prevenção, ter alerta, né? E ter monitoramento, né? E assim, né? Eu imagino a Isabela, né? Quando ela, porque para todos nós foi revoltante aquele vídeo, né, do Salles dizendo vamos aproveitar uma desgraça para fazer mais desgraça, né, para passar a boiada. Vamos relembrar o vídeo. Vamos relembrar. Nós temos a possibilidade, nesse momento que a atenção da imprensa está voltada quase que exclusivamente para o Covid e daqui a pouco para a Amazônia, a oportunidade que nós temos, que a imprensa não está nos dando um pouco de alívio nos outros temas, é passar as reformas infralegais de desregulamentação, simplificação, todas as reformas que o mundo inteiro, nessas viagens que se referiu o Onyx, certamente cobrou dele, cobrou do Paulo, cobrou da Tereza, cobrou do Tarcísio, cobrou de todo mundo, da segurança jurídica, da previsibilidade, da simplificação. Essa grande parte dessa matéria, ela se dá em portarias e normas dos ministérios que aqui estão, inclusive o de meio ambiente, e que são muito difíceis, e nesse aspecto acho que o meio ambiente é o mais difícil de passar qualquer mudança infralegal em termos de instrução normativa e portaria, porque tudo que a gente faz é pau no judiciário, no dia seguinte. Então, para isso precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas, de IFAM, de Ministério da Agricultura, de Ministério do Meio Ambiente, de Ministério disso, de Ministério daquilo. Agora é a hora de unir esforços para dar de baseada a simplificação de regulatório que nós precisamos, em todos os aspectos. Então, Isabela, assim, né, isso é um escárnio, né? Porque o Brasil já foi protagonista, ele já foi referência internacional nas questões ambientais, né? Inclusive, Isabela, quando você era ministra do Meio Ambiente, né, você recebeu o prêmio global
de liderança política ambiental da ONU, né? Pelo que a gente fez nas questões ambientais e tal. E Isabela, o que foi de mais importante, de mais estratégico que durante os governos Lula e Dilma a gente pôde, né, apresentar, executar, para que o mundo reconhecesse esse papel, né, de liderança ambiental, né, no planeta do Brasil? Deli, para falar do que foi mais importante, a gente tem que entender, talvez, 2 ou 3 coisas que estavam muito presentes no governo do presidente Lula, e eu fui ministra dele também, e da presidente Dilma. Existia, primeiro, um profundo respeito de diálogo e conversas com a sociedade, tanto aqui, a brasileira, quanto a internacional. O Brasil não se furtava a dialogar, o Brasil, pelo contrário, nós tínhamos nisso um grande instrumento de liderança, inclusive em função das divergências, né? Não era um diálogo só olhando os consensos, pelo contrário, né? Então, acho que o primeiro aspecto é muito relevante entender a participação da sociedade, o espaço da sociedade, a qualidade do diálogo político que nós tínhamos nas políticas ambientais, mas nas políticas públicas, com todas as tensões que são inerentes a esse processo. A segunda coisa que também foi muito presente foi a valorização da ciência. Não se faz políticas ambientais, políticas climáticas, sem a ciência. E ciência e conhecimento. Tá? Conhecimento das populações tradicionais, envolvendo os indígenas. Não tem como você avançar hoje em bioeconomia se nós não tivéssemos feito a lei de acesso a recursos genéticos e não tivéssemos sido vitoriosos na negociação do protocolo de Nagoya dentro da Convenção da Diversidade Biológica. E não se faz isso sem ciência e sem conhecimento das populações tradicionais. Então, isso eram valores, vamos chamar de natureza política, extremamente estratégicos para a composição das políticas ambientais. E o terceiro aspecto, o Brasil, nós, do governo, sempre tivemos consciência que a Terra era redonda, né? Isso é inquestionável para a gente. Então, nessa perspectiva, nós sempre entendemos a importância da cooperação internacional. Tá? O papel do Brasil no mundo, os interesses nacionais do Brasil, a capacidade de dialogar e liderar processos internacionais em nome da nossa soberania, em nome dos nossos interesses, em nome do nosso papel de inserção internacional na comunidade global. Então, a área ambiental ela sempre foi uma expressão que a gente chama de política externa, de soft power do Brasil, é um poder do Brasil no mundo. E isso foi muito bem feito, e muito bem feito olhando o quê? O que tinha que ficar para trás. Então, durante o governo do presidente Lula e da presidente Dilma, a presidente Dilma tem as menores taxas de desmatamento da Amazônia. Tomou essa decisão estratégica de colocar para trás, deixar no passado o desmatamento, ou lutar para deixar o desmatamento na Amazônia, a ilegalidade, o crime ambiental, o crime organizado. Então, era aquele aparato do Estado, a integração entre políticas públicas, a inovação de buscar novos caminhos de combate, de controle ambiental, o fortalecimento das instituições ambientais, onde o Ministério do Meio Ambiente, à época, era visto como uma figura central. Hoje o Ministério do Meio Ambiente não existe. Aliás, a decisão deste governo foi acabar com o Ministério do Meio Ambiente. Tudo que está colocado aí é o chamado falso verde, ou fake green. Tá? É absolutamente disfarçado. Isso não tem robustez essa governança. E, por outro lado, a gente resolveu, quer dizer, deixa para trás o que era o passado e resolveu, ao mesmo tempo, trilhar os caminhos do futuro. Então, o Brasil entra como país proponente dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, lidera a Conferência Rio+20, o Brasil aprova a Política Nacional de Resíduos Sólidos com um forte componente social com as questões dos catadores, isso ganha outra dimensão, e aí tem todas as complexidades que Ney sabe melhor do que eu, que acontece em Belo Horizonte, não acontece em Salvador, então você tem que saber lidar com esses desafios. O Brasil enfrenta a pobreza, erradica a fome, faz o Bolsa Verde, para financiar as populações tradicionais erradicadas sem a pobreza. O Brasil avança na questão do Acordo de Paris. O Brasil é um dos 5 países líderes do Acordo de Paris, que é um grande acordo climático que traz a política, apresentou a maior ambição de mitigação do mundo, de corte de emissões e de adaptação. Nós apresentamos um plano de adaptação. O governo atual apresentou ontem o NDC, novamente fake, novamente, não chega, pelo contrário, aumenta ao invés de reduzir. A ambição do Brasil de 2015 é a que vale como referência para o mundo. E, finalmente, eu acho que nós fizemos 2 coisas muito interessantes. Nós tivemos a coragem dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de pautar a agenda de produção e consumo consciente e sustentável, que isso que orienta hoje toda a discussão de cadeias de valor, de rastreabilidade, de desmatamento, de pecuária, de pegada de carbono,
Isso foi o Brasil que propôs lá atrás, que convenceu as Nações Unidas de que isso era o caminho, junto com a erradicação de pobreza, e aprovamos o Código Florestal. Quer dizer, fizemos o Cadastro Ambiental Rural, construindo um caminho de convergência entre meio ambiente e agricultura, tanto o agronegócio quanto a agricultura familiar, que compreende desde a moratória da soja, tá, até o cadastro, que nos coloca numa outra perspectiva no mundo de um país que pode produzir alimentos, trabalhar a segurança alimentar, aumentar os preços, o comércio internacional e reduzir a degradação, e aí eliminar o desmatamento, a degradação de solos, etc. Tudo isso está num conjunto, além de ter criado o maior programa de áreas protegidas do mundo, o ARPA, com 60 milhões de hectares. Está no conjunto do trajetório do presidente Lula, com o presidente Dilma, depois isso começa a esmaecer, e agora é inexistente. Eu acho que nós vivemos, sim, uma realidade daqueles que acreditam que a Terra é plana, e enquanto a natureza continua numa Terra redonda, vivendo as crises planetárias que não são homogêneas e que essas crises vão afetar a todos. Nós já estão afetando e estão exacerbando, agora não a crise só da saúde, da pandemia, mas as desigualdades sociais, assuntos que eram absolutamente estratégicos em todas as nossas políticas, né? Inclusive, nós tínhamos divergências, e eram salutares as divergências, na sua época no Ministério da Pesca, a discussão toda de recursos biológicos e estoques pesqueiros, a tentativa de conciliar que o Brasil pudesse continuar produzindo, ter atividade pesqueira, mas com produção biológica assegurada. Hoje tudo isso acabou, os estoques estão reduzindo, numa visão do passado. Eu acho que o Brasil de hoje, na nossa época, o Brasil era um país que entendia que era líder do futuro. Ele estava colocado no século XXI. O Brasil de hoje luta fortemente para ser um líder da década de 90 do século passado. Essa é a diferença abissal, tá, que existe, e eu acho que, infelizmente, o Ministério do Meio Ambiente deixou de existir. É apenas uma realidade virtual numa terra plana, tá, que possivelmente possa ter impactos em Marte, onde não tem água, é quente pra caramba e não tem oxigênio. Aliás, tem pouca água e não tem oxigênio. De volta para você. Isso, Isabela. Acho que você foi assim, né, no cerne. De Brasil do futuro, a gente se transformou em Brasil do passado, agroexportador, né, exportação agrícola. E tem uma coisa fundamental, né, Isabela, que os governos Lula e Dilma punham dinheiro no meio ambiente, né, na área da gestão ambiental. Está aí o gráfico. Está aí o gráfico, Isabela. E uma coisa importante, além dos dinheiros de orçamento na área ambiental, nós fizemos, na minha gestão, lá na época do presidente Dilma e do presidente Lula, nós temos o maior volume de captação de recursos internacionais. Tá? Então, o interesse do mundo não era para assustar o Brasil e contra o Brasil. Como o Brasil tinha liderança, tinha capacidade de entrega, sabia o que ele queria, o que queria deixar no passado, com transparência, as dificuldades, as ambiguidades que nós temos para resolver todos os nossos problemas. Mas nós queríamos trabalhar a questão da sociobiodiversidade, a inclusão política das populações indígenas, quilombolas, as políticas dialogavam e tentavam essa convergência. A cooperação internacional foi bastante expressiva, do Fundo Amazônia ao Fundo Clima, os investimentos no BNDES, quer dizer, as commodities, a questão que chama de green bonds, tudo isso começa no nosso governo. Isso não começou nada agora. Inclusive, projetos que são feitos hoje para vender carbono, os dinheiros vêm, esses resultados vêm das taxas de desmatamento do governo do presidente Dilma. Aí o dinheiro vem internacional em função dos resultados do passado. O futuro ministro do meio ambiente desse país vai ter muita dificuldade em função da performance do atual governo, de só entregar desmatamento e degradação, e um retrocesso de mais de 10 anos, quase 10 anos, vai ter muita dificuldade de ter reconhecimento desses fundos internacionais que operam por performance, por resultado. Então, nós ainda geramos um legado positivo que o atual governo faz questão de dizer que é dele, mas não é dele. O atual governo é um governo fake green, ele é falso, ele ilude com o green. Eu acho que esse verde dele é uma coisa que está ficando muito desbotada, mas ele continua tirando fotografias em cima do que não é política ambiental. O Ministério do Meio Ambiente do Brasil hoje, na minha opinião, não existe. Existe um arremedo e existe interesse de um Ministério da Agricultura do B. Tá? O resto todo é muito menor. É isso que eu falo, só para terminar, Edeli, todo esse processo, o processo anterior tinha a dimensão de um Brasil maior. Todo esse processo de hoje define um Brasil muito menor. O Brasil é pequenoso, e está refém de interesses de curto prazo, infelizmente. E
E, Inês, na questão também do monitoramento, prevenção, né, resposta aos desastres, também foi diminuiu o recurso, né, e os prefeitos, os governadores, né, hoje não tem mais aquilo tudo, né, que a gente produzia. E eu acho importante, porque é o seguinte, eu sou de um estado onde tragédia é né, carimbado, né, Santa Catarina, as enchentes do Vale do Rio Itajaí e tal, e nós entrevistamos, né, ele gravou um vídeo, um ex-prefeito, né, ali da região do Vale do Itajaí, o Paulo Essel, da cidade de Brusque, que hoje é famosa por outras coisas, né, no atual desgoverno, que ele vai explicar um pouquinho, né, como as obras de prevenção acabaram tendo uma influência extremamente positiva, né, por terem sido executadas. Então, vamos ouvir lá o nosso querido Paulo Essel, né, da cidade de Brusque, relatando um pouco, né, o que foram as obras de prevenção, né, no Vale do Itajaí. Bem, eu estou aqui na região do Parque das Esculturas, no município de Brusque, e assim como nessa região, diversas, inúmeras, dezenas, centenas de outras aqui no estado de Santa Catarina tiveram também os seus problemas de alagamentos, os históricos problemas de alagamentos, resolvidos com os recursos do Parque Drenagem durante os governos Lula e Dilma. Naquele momento de enfrentamento das tragédias climáticas que ocorreram com frequência aqui na região, especialmente até o ano de 2011, que provocavam enchentes, alagamentos, deslizamentos de encostas, mortes, destruição, sofrimento das pessoas, muitos problemas econômicos foram enfrentados com profissionalismo, com determinação, com respeito à população, através da garantia de recursos para obras de macrodrenagem, obras de redução de enchentes, obras de construção de barragens e de remoção de famílias de áreas de risco, realocando-as em local seguro e através da sua moradia popular. Mas não ficou só nisso. Naquele instante, também investimentos foram feitos na reestruturação, na reorganização e na criação de defesas civis em diversas partes aqui do nosso estado de Santa Catarina. Com inteligência, com sistemas de alertas, com estações de telemetria, com toda essa organização. Nós estamos com saudade de todo esse tratamento de respeito à nossa população. Então, Inês, é isso aí, né? A gente os nossos governos planejavam, né, executavam e os resultados vinham, né? E não é como o atual, que não gosta muito de trabalhar, fica passeando, né, de moto para lá e para cá, né? Então, o planejamento, a execução dá resultado, a gente é prova de que dá resultado. É isso aí, Inês? Esse plano foi construído, nós tivemos um desafio a mais nesse plano, né? Ele foi construído em conjunto com o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério da Integração e o falecido Ministério das Cidades, né? Nós tivemos uma perspectiva de 3 ministérios para trabalhar uma questão numa ação que você conseguia estabelecer não só as prioridades de onde investir, mas fazer um planejamento no tempo, né? Nós fizemos mais de 300 obras de drenagem, 200 obras de encosta dos grandes, dos riscos de nível A, e fizemos também, em paralelo, uma estratégia de melhoria de atendimento habitacional. Nós tivemos, né, e a gente é reconhecido como um dos maiores programas de urbanização de assentamentos precários do país. Tivemos mais de 1.000 municípios que receberam obras, né, e que são obras desde dos grandes complexos de favela do Rio de Janeiro, de São Paulo, até municípios médios que tinham também problemas nisso.
agregado a isso, você tem que ter uma oferta habitacional, porque onde é que as pessoas vão viver? Se você não tem o conjunto dessas ofertas, uma prevenção de risco, uma oferta habitacional, uma urbanização dos assentamentos precários, a informalidade no país cresce a cada dia. Nós deveríamos estar falando hoje, né, o atual governo devia estar falando hoje em uma agenda ambiental para as cidades, né? E nós não conseguimos nem manter os pluviômetros. Então, realmente o lema nós temos que reconstruir e transformar o Brasil, acho que nunca foi tão acertado quanto nós temos neste momento de discussão de um projeto para o país, né? Inês, aqui nós três fomos ministras, né? A Isabela, você, eu, né? E além de planejar, a gente tinha obrigação de prestar contas. Então, fazia como plano, né? Tantos outros, o plano de aceleração do crescimento, e tinha que prestar conta, tinha relatório. A ação tal, como é que está, por que está andando, por que não está andando, quem é o responsável e tal, né? E olha o que eu achei. Eu achei um relatório de abril de 2016, né? Ação por ação, está aí na tela, né? A capinha aí do relatório de abril de 2016, tá? Ação por ação, né? Do monitoramento, da alerta, das obras de prevenção, né? Do socorro e tal, e da resposta e tal. E lá no final do relatório, está em vermelho, chamando a atenção, né? Porque a gente tinha que prestar conta e, quando não estava indo bem, vinha, né, o alertinha vermelho, né? A dona Dilma, tanto como chefe da Casa Civil como presidenta, ela não deixava passar, né? E olha o que está escrito lá na última página. As obras de drenagem e contenção de encostas no Rio de Janeiro estão muito devagar por culpa, né? Porque o Estado e as prefeituras não estão dando conta de executar, né? Então, se não tivessem dado o golpe, não tivessem, né, tirado a presidenta Dilma, prendido Lula e tal, com certeza a gente continuaria governando deste jeito, né? Planejando, monitorando se está sendo, detectando por que não está andando, e talvez as mortes não aconteceriam, né, na gravidade. E este jeito de governar, né, Inês, eu acho que foi uma marca também indiscutível, né, dos governos, tanto do presidente Lula quanto da presidenta Dilma. É isso, hein? Ter como foco as pessoas, né? Mas é isso, você talvez não consiga evitar que uma pedra role, mas você tem hoje instrumentos para evitar uma morte causada por esses acidentes. E acho que é um dos maiores desafios que nós temos ser consistente nos investimentos, né? A desigualdade é o desafio do século XXI, né? Nós temos que, a partir eu acho que desse desafio em todas as áreas dos governos, estabelecer incorporar o tema climático nas cidades, como nós vamos não só tratar os temas dos desastres, mas como a Isabela colocou, né, uma das crises é ambiental, é a da poluição, né? Como hoje, né, se a gente fosse pensando, né, um novo momento, nós também temos que atualizar as nossas agendas, né? E acho que isso é um tema que a Isabela até pode nos ajudar, né? Quer dizer, o que tem que ser incorporado num novo momento, considerando essas 3 crises que ela mencionou, né? É muito importante que a gente atualize a nossa agenda das cidades, né? E
E a Isabela está ótima, né? Ela está afiadíssima nessa história de que a Terra não é plana, a Terra é redonda, né? E vai nos surpreendendo. E aí, a gente não pode, num programa como este, deixar de dar o foco necessário, importantíssimo, da floresta amazônica, né? Então, Isabela, eu quero dizer assim, eu gosto muito desta ilustração. O pessoal vai passar aí agora uma ilustração que fala, né, dos rios voadores da Amazônia que chegam até aqui o sul e sudeste, né? Essa ilustração é maravilhosa, porque o povo tem certas pessoas que têm dificuldade de entender, né, determinadas questões de como que a Terra, sendo redonda, né, o que acontece num lugar influencia o outro, né? E também tem uma fala do Antônio Nobre, lá do INPE, né? Um grande cientista. É um grande cientista, né? Então, vamos ouvir o Antônio Nobre. Além dela produzir umidade para si mesma, produz um fenômeno que ficou conhecido popularmente por rios voadores, que explicam o mistério da região que vai de Cuiabá a Buenos Aires, de São Paulo aos Andes, ser uma região verde, úmida. Esse quadrilátero é 70% do PIB da América do Sul, é produzido nesse. Então as hidrelétricas, onde está a maior agricultura, indústrias, grandes centros, e a explicação veio da transporte através dos rios aéreos de vapor que a Amazônia exporta para essa região e contraria a tendência normal dessa região de ser deserto. Você tem lá essa imensa usina de serviços ambientais, que é a floresta. Eu chamo a maior parte tecnológica que a Terra já conheceu. E o que está sendo feito na Amazônia? A nossa interação com aquela usina de serviço ambiental é meter motosserra, é meter trator com correntão e meter fogo. É isso que nós estamos transformando uma usina de serviço ambiental em gás. Então é isso aí, né, Isabela? 70% do PIB da América Latina se beneficia dos rios voadores gerados, né, lá na Amazônia, né? E o Antônio Nobre ele fala uma coisa muito impactante, né? A floresta amazônica é a maior usina de serviço ambiental do planeta. É isso aí, Isabela. Vale mais a pena manter a floresta em pé? Pagar pela preservação do que destruir? Esse é um tema absolutamente fascinante e contemporâneo. Tá? Nós temos que aprender a ver a natureza de um outro jeito, é isso que significa um país que se alinha com a contemporaneidade. Então, o primeiro aspecto desse debate, acho que o Antônio é muito feliz quando ele mostra a questão da importância da Amazônia, porque nós não conhecemos a Amazônia. Aliás, os brasileiros não conhecem os vários Brasis que nós temos no Brasil. O brasileiro tem uma visão muito estreita de mundo, até Miami. Ele não tem dimensão do mundo. O mundo está mudando de uma maneira impressionante, não só pelas guerras, pelas pandemias, etc., mas porque nós estamos entrando na chamada era do antropoceno, nós estamos vivendo uma era onde o homem muda as condições, ele influencia as condições de vida no planeta. Isso significa dizer que nós, assim, como a gente trata isso internacionalmente e nacionalmente, que você tem duas grandes eras que vão modelar o nosso comportamento, as nossas vidas neste século. A era digital tecnológica, uma sociedade que se transforma sem precedentes, com linguagens diferentes, com comportamentos diferentes. Nossa geração não conhece o que é ser bloqueado, o que é ser deletado, né? Como é que chama? Apagou você da internet e as meninas ficam tudo deprimidas, dizendo que sequer me presta atenção porque isso acontece fora da minha vida. Cancelado. Cancelado, cancelado. Você é cancelado. Eu acho isso fascinante, eu fico vendo meus sobrinhos, e não, tia, a senhora vai ser cancelada. Eu cancelada, cancelamento primeiro é de cartão de crédito, né? A nossa geração é outra dimensão. E um outro lado, quer dizer, essa era digital tecnológica que vem impondo novos comportamentos e se junta com a era climática, e você tem que perguntar que tipo de cidadania emerge disso. No mundo que vai ser disputa entre autocracias e democracias, um mundo offline e o mundo online, um mundo entre o greenwashing, né, a lavagem, o que é a lavagem do verde, que é aquilo que é falso, que é ilusório, com o greenwashing, que é o desejo de ser verde. Essas ambiguidades estão muito presentes, e estão muito presentes por quê? Porque a humanidade está sendo obrigada a ter uma nova relação com a natureza.
do jeito que vai, um planeta com 10 bilhões de pessoas, com as cidades precisando prover de serviços, serem eficientes, a Inês está corretíssima, nós temos que olhar essa agenda de cidades sob a nova perspectiva do desafio da relação com o homem com a natureza, nós temos que entender que a Amazônia é uma solução. O brasileiro tem que ver a Amazônia como uma solução. A Amazônia hoje é um problema, porque a Amazônia não só, como eu gosto de falar, a Amazônia põe o Brasil do mundo. Com o desmatamento, com tudo que está acontecendo nela, ela nos tira do mundo hoje. E por que ela nos tira do mundo? Porque a floresta em pé, Ideli, é um país de pé. Tá? Nesses novos códigos políticos, geopolíticos, da discussão climática, da importância do mundo, não é só porque você tem uma natureza excepcional. Nós, a cada 2 dias, nós identificamos uma espécie na Amazônia da biodiversidade. E o homem estuda a Amazônia desde o século XIX. E não tem nem 10% do conhecimento necessário. Mas é porque a Amazônia, a sua preservação é chave para a segurança climática do planeta. Então, sem a Amazônia, não tem segurança climática de 1,5 graus, que nós já estamos aí desesperados, sofrendo os problemas com o aquecimento médio de 1,1 graus centígrados. A Amazônia, quando o Antônio mostra a questão dos rios voadores, o que ele está falando? Eles, na realidade, isso provê água para o agronegócio brasileiro, para a agricultura, para a América Latina, provê os serviços ambientais de polinizadores, as estabilidades de cadeias ecológicas para evitar novas pandemias, por exemplo, questão de arbovírus, e tem que oferecer condições de qualidade de vida para os amazônidas que lá vivem. A Amazônia hoje, você vê o nosso fracasso enquanto civilização. A Amazônia tem cerca de 200 povos indígenas que falam cerca de 200 línguas e nós estamos numa política agressiva de extermínio desses povos indígenas, de degradação do seu território, de exclusão dos seus direitos constitucionais. O Brasil não reconhece isso como parte de um ativo civilizatório do seu país. Nós temos muitas dificuldades, e isso eu reputo uma ignorância insistente, tá? Insistente, permanente, de desconhecer o Brasil. Porque não adianta achar que nós somos os melhores jogadores de futebol, podemos até ser, mas na nossa trajetória a gente tem um 7-1 no meio. A gente tem que parar com esse sonho de década de 70, ou de década de 90. Nós estamos no século XXI e o mundo está numa mudança sem precedente. O Brasil é o país, a NASA produziu um mapa lindo dele. Quem produz vida no planeta? Tá? O Brasil é o país que mais produz vida no mundo. O país que mais produz vida no mundo. Então, no mapa, que é em cima de biomassa, de água e de sol, tá? Que é a produção da vida, da natureza, nós somos a maior potência do mundo. Então, o Brasil tem que entender que isso não é para degradar, isso é para usar de maneira coerente, de maneira sustentável, com inclusão social, e respeitar os amazônidas, não só os povos tradicionais, os povos originários, mas as populações que lá vivem. 80% das populações indígenas, das populações da Amazônia, são cerca de 25 milhões de brasileiros, vivem em cidades. Em arremedos urbanos, vamos chamar assim, se você me permite, mas é o conceito de arranjos urbanos. São arranjos urbanos que nós não temos dimensão de como é que a ilegalidade da floresta, dos crimes ambientais ou a informalidade de atividades econômicas alimentam os fluxos financeiros e econômicos dessas cidades e impactam a qualidade de vida e os direitos sociais de quem lá vive. Então, conservar a floresta não é só conter desmatamento, não é só enfrentar o crime organizado, o garimpo ilegal, como está acontecendo hoje no país, o sistema de lavagem de dinheiro, basta ver os relatórios do Ministério Público, não é só isso, é você enxergar as populações que lá vivem e o Brasil se enxergar na contemporaneidade, porque uma Amazônia que preserva, ela é capaz, sim, de não só prover serviços ambientais, etc., entrar na bioeconomia, nas novas economias verdes, que muitos falam do 4.0, mas eu sou muito pragmática, você sabe disso, tem 1.0, eu tenho que lidar com o seu Zé, com o seu João, com a dona Maria, eu tenho que ter um trabalho de formação, de educação, de saúde pública, de construção e de inserção da Amazônia no Brasil e de inserção do Brasil na Amazônia. A Amazônia é parte do Brasil, sim, mas a Amazônia está muito distante dos indicadores médios, por exemplo, do PIB ou do IDH do Brasil. Então, é óbvio que a gente não pode vilanizar, é óbvio que a gente tem que entender que tem uma agricultura familiar na Amazônia, que tem os assentamentos, que você tem que lidar com os direitos civis das pessoas, isso não é só direitos humanos, você tem que entender as ambições, você tem que entender como é que essas populações tradicionais se comportam e como é que o Brasil quer se comportar com a Amazônia. Hoje, para mim, o Brasil é um país que vê com muito preconceito, no resto do Brasil saca, acha que não é problema nosso,
isso quando ela está ali, por conta da sua natureza, trabalhando para um país ser melhor e trabalhando para o mundo ser melhor. Essa consciência não é uma consciência que o mundo nos deve, tá, Ideli? Eu fico irritadíssima quando alguém fica. Eu falei, gente, espera aí, eu estou destruindo, você quer que pague pela destruição? Porque o Brasil, se ele tivesse na questão climática, se eu tivesse na Amazônia que substituir, que os países estão tendo que substituir por conta de energia, mas não é isso, eu estou entregando para o crime. 99% do desmatamento da Amazônia tem origem ilegal. Então, é sonegação fiscal, é contrabando, é crime, é prostituição infantil, é trabalho escravo. É isso que eu estou deixando para substituir a floresta, ao invés de entender os territórios consolidados e promover um processo de desenvolvimento, entender onde você vai recuperar, deixar em pé, definir uma estratégia, que a Inês fala de uma visão de médio prazo, de um plano de como é que você vai explorar, sair, etc., e não criar os esgotamentos que já acontecem nas florestas de várzea em função da exploração insustentável de açaí. Então, as notícias estão aí. Ou seja, você precisa olhar a Amazônia com a mesma responsabilidade que você olha o resto do país. Isso não é uma coisa à parte, não é uma coisa de capitanias hereditárias, que você vai lá, vamos sacar, e mais do que isso, da transparência, tá? Transparência porque acontece lá. Então, a Amazônia para mim, é o que o Brasil contemporâneo passa pela Amazônia, tá? Você tem que ter ciência, tem que ter conhecimento tradicional para viver isso, você tem que entender a dimensão urbana da Amazônia, você tem que entender as demandas de infraestrutura física e digital tecnológica, é um território isolado, tá? Nós temos que entender isso e temos que entender o papel que a Amazônia cumpre de integração regional na América do Sul. O Brasil precisa olhar isso de um outro jeito, com muita responsabilidade. Nós somos responsáveis, sim, pela essa ambição de ser um país contemporâneo. Tá? E ao sermos responsáveis, eu acho que se a gente tiver o mínimo de consciência, a gente vai entender dele os desafios do que é 2030, 2040, 2050, que as pessoas acham que são realidades intangíveis, e não são. Elas são parte dessa nova equação contemporânea de mundo, onde, se a gente for capaz de tirar o crime, deixar a floresta em pé, reorganizar as economias, as cadeias produtivas, Inês, reorganizar os polos urbanos, os dinheiros que circulam na Amazônia, só de royalties de mineração, e você vê as condições das cidades na Amazônia. Você vai lá, Santarém, você vai ver as cidades. E outra coisa, todas as soluções são uma coisa importante. Todas as soluções que nós pensarmos para a Amazônia, nós temos que pensar em bem-estar e segurança dos amazônicos. A média de homicídio no Brasil é muito alta, a média da Amazônia é maior que a do Brasil, e a média dos municípios que mais desmatam é superior, a média de homicídio, do que a média do Brasil. Então, essas populações estão expostas a índices de violência sem precedente. As soluções devem assegurar bem-estar, as soluções devem assegurar saúde e segurança para as pessoas, porque a Amazônia não só coloca o Brasil no mundo, mas, como eu disse, ela é o lugar que o mundo todo olha como uma condição de segurança climática. Aí eu sou capaz de negociar com o mundo, não é a preservação, os meus interesses de desenvolvimento a partir de uma visão de uma floresta em pé. Não é essa coisa que se coloca hoje, que o mundo me deve, então vou continuar desmatando. O que está acontecendo hoje na Amazônia é violência, degradação, pobreza, escravidão, é isso que está acontecendo, desmatamento, garimpo ilegal, tráfico ilegal de animais, ou seja, virou um país que não é soberano. Não existe soberania verde se você não cuida. Soberania se exerce cuidando. Hoje o Brasil entrega a Amazônia para o crime organizado. Tem que mudar, devolver a Amazônia para os brasileiros e devolver a Amazônia como uma solução para um país melhor e mais justo, a partir das nossas ambições e das nossas ambiguidades. Afinal de contas, isso é um país do Zé, da Maria, do Antônio. Mas eu vou terminar falando uma coisa do Emicida. Nós temos que fazer que o sol não venha depois. O sol tem que vir para todos no mesmo tempo. Esse é um compromisso que a Amazônia tem que nos assegurar e que mostra um Brasil contemporâneo e traz um Brasil com uma nova, se eu vou usar uma expressão delicada, uma estética verde que é inclusiva, ela é permanente, mas ela gera bem-estar e ela gera, antes de tudo, convergência. Não há razão de se polarizar o Brasil em torno dos ativos. Nós estamos jogando fora as riquezas e estamos polarizando pela mediocridade, pelo desconhecimento. Vamos polarizar, ou pelo menos convergir em torno da diversidade, em torno da riqueza que esse país tem, mais do que isso, da capacidade de prover soluções para si e para o mundo. Então, para mim, eu acho que tem que olhar isso de outro jeito, é uma renovação para o ambientalismo, tá? Isso tem que ser de todos. Os brasileiros devem entender essa nova relação com a natureza e, mais do que isso, ambicionar não o futuro. O futuro é hoje, as escolhas estão acontecendo hoje.
tá? É trazer o futuro para o presente. Para mim, a Amazônia tem o seu lugar como estratégico se for vista como solução. Se ela for vista como solução, o Brasil passa a ser a solução também. Tá? E não o que nós estamos acontecendo hoje. Meu último comentário, só para deixar claro, o Brasil produz carne, e aí tem o problema da Amazônia, não sei o quê. Então, antes de a gente querer vender carne para o francês, como pegada, para quer dizer, fora de desmatamento, 75% da carne desse país são produzidos e consumidos no Brasil. Eu quero que o brasileiro coma churrasco sem desmatamento. Essa é uma ambição de um povo civilizado, que tem responsabilidade, que tem visão e entende que vai ganhar dinheiro, vai gerar emprego, ser competitivo, etc., etc., a partir de uma relação sustentável, mas exigindo os seus direitos e os seus deveres. Tem que parar com essa visão estereotipada de que o mundo nos cobra. Os brasileiros devem cobrar um Brasil mais justo. Essa é a função nossa se a gente quiser que esse país mude. Isabela, e você já foi assim, né, direto ao ponto, você já falou, já deu o recado, já deu o caminho, entende, do esperançar, e como nós já estamos terminando, né, o programa já está no fim, e você já deu o seu recado completo, tá? Eu vou só, então, perguntar, né, a minha querida Inês, se tem luz no fim desse túnel, Inês, para a gente poder terminar. Não, eu vou esperançar para que isso aconteça. E eu acho, né, que o que está colocado brilhantemente pela Isabela para a Amazônia se coloca de uma outra maneira para a agenda das cidades, né? Você colocar as pessoas no centro, na construção de cidades mais justas, inclusivas, resilientes, eu acho que é a agenda que nós teremos pela frente, né? O toque já foi dado, né? Colocar as pessoas e os pobres no orçamento, né? E incorporar uma outra perspectiva tecnológica, né? A questão do 4.0, quer dizer, o bem-estar é o nosso desafio, o combate à desigualdade é o nosso desafio, os instrumentos, os meios que a gente vai utilizar, seja os meios apresentados como soluções das cidades inteligentes ou nos painéis de realidade virtual, nos algoritmos, isso são meios, mas que devem ser utilizados para que uma família, o seu José, a família que nós queremos atender, as pessoas tenham casa para morar, comida para comer e trabalho, né? Acho que o Papa Francisco, né, que é pop, né, e que eu admiro muito, colocou, né, teto, terra e trabalho. Né? Acho que essas são tão revolucionárias quanto chegar a Marte, e muito mais importante do que chegar a Marte, que todos nós possamos atender a essas três necessidades de cada um e cada uma dos brasileiros. Né? Acho que essa é a nossa tarefa em esperançar para o próximo período. É isso aí, Inês. E lembrando, você lembrou muito bem do Papa, né? E ele conjuga os mesmos verbos da Isabela, né? Que é a terra é a nossa casa comum. Né? E eu acho que está bem pautado. Então, eu só tenho a agradecer, né, a Inês, a Isabela, esse momento que a gente pôde, de novo, conviver aqui as três, né, que a gente era... Legal, é legal te ver. Próximo. Eu vou até contar aqui uma coisinha que eu dei para a Isabela uma vez, aqui em Florianópolis, um artesanato açoriano, que é duas comadres conversando no muro, porque era assim que a gente conversava no muro. Eu guardo isso até hoje. Tá? Então, eu quero, né, agradecer aí a Isabela e a Inês, também mandar um beijo grande, né, a cada um, né, que nos acompanhou aqui no YouTube da TVPT, no Brasil da Gente, que também é transmitido, né, pela TV 247, pelo Diário do Centro do Mundo, pela revista Fórum e pelas redes da Fundação Perseu Abramo. E na próxima quarta-feira, 17 horas, nós vamos ter outro programa, né, instigante como esse, maravilhoso, né, que eu acho que a gente conseguiu
pautar coisas muito importantes, né? Do que foi feito, do que está acontecendo e dessa esperança, né, que a gente tem de que o Brasil volte a ser país do futuro, né? Colocando o seu povo, né, as pessoas no centro. Então, Denise, se você me permite, só para terminar, não é país do futuro. O Brasil é um país no presente que tem futuro. Isso é a coisa mais relevante, porque nós não temos mais direito de comprar tempo. Mais tempo, que trabalhar, não temos mais tempo, nós temos que trabalhar, nós somos um país no presente que queremos ter futuro. Eu acho que isso é uma coisa da esperança, como você sabe, eu sou uma mulher muito pragmática, muito racional, mas ainda cheia de grandes sonhos. Então a gente pode ir em frente. Isabela, como sempre, tá bom? Precisa. Beijo para vocês, meninas. Sua alegria estar com vocês. Saudades. Beijos. Tchau. Beijo.